Que alegria estar com você. Estamos começando nesta quarta-feira o programa A Vida em Foco. Estamos transmitindo para todo o Brasil via satélite, também no canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Então, muito obrigada pela sua companhia. Essa companhia que você me faz todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na TV Evangelizar. E hoje nós vamos trazer um tema que recentemente nós pensamos bastante a respeito, porque viemos próximos do dia de finados, então por isso hoje trazemos o tema do luto para você. Eu sei que é algo que todos nós em algum momento vamos enfrentar, seja com pessoas queridas, seja com perdas significativas, até de situações é considerada um luto. Por isso a gente resolveu trazer para você esse tema, para ajudar você, a sua família, seus amigos. E para isso nós vamos ter uma psiquiatra aqui para conversar sobre esse tema. Doutora Roberta Petrauskas já está aqui e vai falar já já com a gente. E também trazemos algo que tem um nome um pouco diferente, uma síndrome, que é mais conhecida como a síndrome dos tiques, mas a técnica, o nome técnico é Tourette, síndrome de Tourette. Nós vamos entender os sintomas, os tratamentos, tudo isso para você na área da saúde. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. E hoje, de forma especial, quando nós vamos falar sobre o luto, a nossa intenção é entender até mesmo quanto tempo é considerado normal, entre aspas, né? Se a gente pode falar de um prazo mais longo de luto, se existe um tempo que é considerado ideal, se a gente deve acender um alerta depois de determinado tempo e, claro, te ajudar a lidar com a situação também. Então, doutora Roberta, seja muito bem-vinda. Doutora Roberta Petrauskas, psiquiatra do Hospital Vita, aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Um tema delicado, né, doutora Roberta? Mas justamente por isso que nós escolhemos esse tema. Não é algo que a gente encontra a todo tempo, né, a todo momento, um conteúdo como esse aqui. E as pessoas passam por isso de forma muito constante. Claro que ninguém gosta de pensar no assunto, mas o que você considera relevante quando a gente fala em luto, em termos de tempo, em termos de o modo de viver este momento? O modo de viver este momento é algo muito importante. Eu acho que encarar e ter alguma naturalidade, né? Alguma naturalidade em relação às perdas que nós vamos atravessar, né, ao longo da vida. Então, é tentar levar alguma naturalidade para o assunto e até por isso que eu acho importante a gente estar falando sobre isso aqui hoje, né? Quando você fala naturalidade, a gente tem que pensar aqui numa expectativa, tem que pensar, o que você considera, né, nesse aspecto? Porque eu sei que não é fácil, né? Uma coisa é a teoria, mas a prática é sempre surpresa, é sempre uma coisa mais inesperada, não é? Por mais que a gente saiba racionalmente, mas acredito que tem muito sentimento envolvido, não? Sim, sim. Então, existem as fases do luto, né? Existe a negação, que é a primeira delas. Inevitável, a pessoa passa pela negação. Num primeiro momento, né, pode aparecer a negação. Essas fases são colocadas de uma maneira, numa determinada ordem, né, mas elas podem não se apresentar para todas as pessoas nessa ordem. A primeira seria a negação e a última, aquela quando o luto está se resolvendo, é a da aceitação. Então, quando eu falo da naturalidade, é este caminho em direção à aceitação, que é algo que faz parte da vida, apesar de não ser algo desejável. Né? Entendi. Ou seja, quanto mais rápido a pessoa chega no ponto da aceitação, mais rápido ela vai conseguir aprender a lidar, porque aqui a gente não tem como falar sobre resolver a situação, ela vai ter que aprender um novo modo de viver, certo? Certo, tem a ver com a gente agir dentro daquilo que nos cabe.
Tá. Né? A aceitação tem a ver com isso. Fazer o que é possível. Em Exato. outras palavras. Tá. E em termos de tempo, o que é considerado um luto? O que passa disso que pode ser mais preocupante, ter algo mais envolvido? Hoje em dia, a gente tende a pensar mais nas fases e no que está acontecendo com a pessoa que está atravessando o luto, ao invés de pensar no tempo, porque às vezes pode ser um luto bastante complicado num tempo muito curto. Entendi. Antigamente, era uma média de 2 anos, né, que a gente observava para essas fases se resolverem, mas hoje a gente tende a pensar e observar menos o tempo, né? Olha, E sim, se está mais aparecendo algo muito acentuado, por exemplo, de se deixar atividades da rotina, né? De se abandonar uma rotina. Então, isso é um sinal de alerta importante. E o contrário, pode acontecer de repente a pessoa ficar ainda mais apegada à rotina ou a coisas a fazer, aumentar a intensidade de atividades. Isso também pode ser, digamos, um sinal de que uma ajuda extra é necessária? Aí entraria mais na fase da negação, né? Ah, a negação ela acontece assim também. Isso, como se nada estivesse acontecendo, né? A pessoa mantém a rotina, então entraria mais na negação e a gente observa e deixa correr, né? Entendi. E a aceitação não, a pessoa ela vai... Como que é a questão do sofrimento? O sofrimento, ele aparece em todas essas fases, ele tende a aumentar ou diminuir dependendo do que a pessoa faça. Isso é possível de mexer nesse aspecto ou não? É que a dor e o sofrimento são coisas um pouco diferentes, né? A gente espera que exista dor, Tá. mas que a pessoa não fique paralisada pela dor. Tá, que daí seria o sofrimento. Isso. A paralisia por essa dor que seria o sofrimento. Então é esperado no luto esta dor da perda, mas que a pessoa aprenda a lidar para que não fique sofrendo pelo resto Existem da vida, mais né? questões, né? A gente está simplificando um pouco aqui para entendermos melhor. Mas também trazer para si, né? Porque às vezes a gente mistura determinadas coisas, né, com o relacionamento, coisas da nossa identidade. E aí, para essas pessoas, é um pouco mais difícil atravessar essas fases sem o sofrimento, porque ela está indo junto. Ah, então ela se identifica de alguma forma, ela se culpa Exatamente. com alguma coisa e acaba se conectando de uma forma mais intensa. É mais ou menos isso. É por aí. Entendi. Muito E bem. aí é muito difícil esse luto correr num tempo razoável ali dentro desses 2 anos, ou sem que a pessoa deixe outros aspectos da vida dela de lado, né? Atrapalhando a rotina. Muito bem. E quanto a esta superação, o que pode ajudar? Além da aceitação, é claro que é mental, mas de forma prática, seria, não sei, de repente, fazer coisas diferentes, coisas novas, pessoas, o que é que envolve? Exatamente. Todo fim de ciclo, né, que seria a morte, deveria envolver para nós um recomeço. Todo Então, fim de ciclo, um coisas recomeço. novas, a pessoa permitir ou permitir-se ter coisas novas na vida dela, abrir novos espaços para outras atividades, enfim, coisas que antes eram destinadas àquilo que se foi, que o ciclo fechou, né? Ela passar a destinar para algum outro projeto, um relacionamento, Conversar ou a respeito ajuda? coisas dela, né? Sim, para ela poder enxergar melhor. Quando conversamos a respeito, a gente passa a enxergar melhor aquilo que está acontecendo com a gente. Interessante. Inclusive, doutora Roberta, me fez lembrar que você que está me acompanhando, a gente está falando de um assunto bem delicado, né? E a obra Evangelizar tem uma prestação de serviço, que eu chamo assim, né? Nós temos a missão de evangelizar, mas nós temos um serviço de escuta, que nesses casos, ela é muito bem-vinda. Então, se você conhece alguém que está passando por um luto, por um momento difícil,
Comente sobre a obra Evangelizar. Nós temos profissionais que atendem, que te escutam, que orientam nesse momento tão difícil, até o motivo pelo qual eu peço que você que nos acompanha sempre, que ajude-nos a evangelizar mais, que nos ajude a manter esta obra no ar, porque nós de fato levamos muito a sério trazer esse tipo de conteúdo para você e, além disso, ajudar nos momentos mais difíceis. Eu sei que muitas coisas não podem ser mudadas, mas é como o Calvário de Cristo, não é? Ele sabia que estava caminhando para a morte, para a crucificação, mas no caminho quantas pessoas fizeram toda a diferença ao enxugar o rosto, ao olhar, ao tentar uma ajuda, e é isso que nós fazemos como obra Evangelizar. Então, muito obrigada por nos ajudar. Doutora Roberta, muito obrigada também por estar aqui nesse assunto tão delicado e tão importante. Deus abençoe e seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E agora a gente tem um recadinho importante para você. Acompanhe comigo. Vision X, esse aqui, do X bem grandão, que dá um resultado rápido aí para sua visão. Você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X. E eu trouxe aqui para você conferir pessoas que estavam em casa como você e ligaram. E olha o que elas vêm contar pra gente. Meu nome é Paulo César, tenho 45 anos. Eu tive um problema na visão, um problema sério para minha cabeça, porque meu olho ficou totalmente vermelho de um lado. E logo no outro dia já passou vermelhão para o outro lado. Minha visão ficava totalmente embaçada, nem placa praticamente eu estava conseguindo enxergar. Eu vi a reportagem do Vision X. Eu achei interessante, falei, vou experimentar. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. A minha visão realmente não era o problema da idade. Aos poucos eu fui sentindo que ela foi melhorando. E realmente voltou praticamente tudo. Para mim foi maravilhoso e vou continuar usando. E recomendo a todos também, indico, porque realmente vale a pena, viu? Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Voltei a trabalhar com artesanato e faz um mês só e minha visão tá ficando maravilhosa. Eu não podia andar sozinha, tinha que sempre ter alguém do meu lado. Nem maquiar eu conseguia me maquiar. Peguei uma confiança incrível e aconselho quem tem problema na visão, faça que nem eu, pedir o Vision X. Viu só? Vision X é assim, você toma e sente o resultado rápido. 0800 777 0190. Para você que ligar agora, nos próximos 5 minutos, eu vou dobrar todos os kits. Compra um, leva dois, compra dois, leva 4 e assim por diante. Não dá para perder. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E depois do intervalo, nós vamos falar ainda sobre saúde nesta síndrome de Tourette, uma síndrome que está conectada de alguma forma a tiques que nós temos. Então nós vamos falar com um especialista. Por enquanto, saímos para um intervalo com imagens da cidade de Sinop, no Mato Grosso. E o canal chega na TV Evangelizar pelo 21. Sinop é uma cidade localizada no estado do Mato Grosso e sua principal característica está nas belezas, nas riquezas naturais que surgem do rio Teles, que é afluente do rio Tapajós, que deságua no rio Amazonas. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, hoje com o foco na sua saúde. Vamos falar da parte da psiquiatria, da neurologia, que é esta síndrome de Tourette, ou síndrome dos tiques, que é mais popularmente, mais fácil de falar, mas que tem alguns aspectos bem interessantes que a gente precisa conhecer. É claro, falar dos tratamentos também. Então seja muito bem-vindo, Dr. João Vitor Lisboa. Posso falar só o último sobrenome, meu querido? Claro. Seja bem-vindo. Obrigado, fico feliz de estar aqui novamente falando sobre uma coisa tão importante e que tem muita questão importante de educação também sobre a síndrome. Olha só, então nós vamos aprender a lidar, vamos aprender a ajudar. Exatamente. Tudo isso.
Muito bem. E olha, doutor João Vitor é médico neurologista do Paraná Clínicas. Então seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Eu queria começar assim entendendo o que é essa síndrome, né, de Tourette ou dos tiques, né, como você falou que é bem conhecida Vamos também. entender melhor tiques primeiro. Tá. Depois a gente entra mais em Tourette. Tá. A questão dos tiques são movimentos involuntários, repetitivos e são bem assim dinâmicos. Podem Tá. acontecer na face, pescoço ou o restante do corpo também. É uma coisa involuntária ou não? É involuntário. Ou mais ou menos? É involuntário, mas ao mesmo tempo a pessoa percebe alguns sinais antes. Tudo começa com um desconforto. Às vezes uma coceira, um formigamento, que a pessoa sente esse mal-estar e é levada a fazer o tique. aquilo. Por exemplo, a pessoa que pisca forte, isso é um tique? Depende. Depende. Isso pode ser só um maneirismo ou também pode estar relacionado todo a um tique. Ah. O tique vai ser esse movimento que vão ter em várias partes do corpo. Mas não chega a ser um espasmo, por exemplo, Não né? chega a ser um espasmo, Tá. é um pouco diferente. Tá. E também não é só motor, viu, Carol? Também tem de voz também, é o tique vocal. A pessoa pode fazer algum rangido, às vezes, uma respiração forte, ou às vezes até uma palavra. E geralmente essas palavras são palavras ruins, são palavras de xingamento. Não são palavras boas, de bênção não são. Não são. E tudo isso é muito involuntário, então isso gera o quê? Sofrimento. Imagina isso, para a pior população que mais é cometida com isso são crianças. Imagina isso na fase escolar. Criança tem isso. É da faixa etária É da pediátrica. faixa etária que... Os tiques acontecem principalmente dos 2 aos 15 anos. Principalmente aos 6. É ali que começa. Mas e depois isso tende a diminuir com o tempo? Isso varia ou não? bastante. A gente entende em 3 grupos, vamos colocar assim. 1/3 vai melhorar e não vai ter mais nada depois que envelhece. Tá. Outro terço vai melhorando. E o outro terço, aí isso vai continuar e pode até se agravar ao longo da vida. Entendi. E são esses os pacientes que persistem com esses tiques que aí demandam mais de cuidado. Entendi. Mas isso tem tratamento ou não? Tem tratamento. Mas a principal palavra aqui é educação. Tá. A primeira questão é muito comum que pais, familiares e até mesmo professores, num primeiro momento, repreendam a criança. Tá. Pare de fazer isso, ou ache que isso é para chamar a atenção, mas isso só piora a situação, porque vai deixar a criança mais tensa e vai desencadear mais sintomas. Então a primeira coisa é entender um pouco mais o que é isso, que isso é uma coisa involuntária, é realmente um transtorno neurológico e que merece tratamento e que merece respeito. Tá, mas então precisa de um diagnóstico para Com saber certeza. se não é educação mesmo que precisa ser dada para a criança, né, o ensinamento, ou se é algo que é neurológico, porque é uma doença neurológica. Exato. A questão da educação aí é não repreender e acolher a criança. Tá. E tem que ser passado, caso tenha algum movimento involuntário, ainda mais se for repetitivo e isso perdurar por alguns meses, vale a consulta com um especialista, que nesse caso ou é o neuropediatra, no caso das crianças, ou um neurologista, no caso de adolescentes e adultos. Tá. Nessa avaliação vai ser uma avaliação não só para o movimento, mas num contexto todo, porque é muito comum quem tem os tiques terem outros transtornos de saúde, como por exemplo TDAH. É extremamente comum estar relacionado. Olha só, TDAH junto com o Tourette. Com o tique, com o o Tourette. tique. E aí também vão ter outros sintomas associados. Às vezes a pessoa pode ter ansiedade, toque é muito comum. Então a avaliação clínica com o especialista vai ser bem abrangente, não só para o tique, mas por todas as condições que estão associadas. E o neurologista consegue ver tudo isso aí? Com certeza. E Por aí, exames ou não? É por... aí que é o interessante. Todas essas tiques e essa síndrome de Tourette, ela não vai aparecer numa ressonância ou nesses exames mais convencionais nossos. O diagnóstico é clínico. Tem uma avaliação do especialista que vai fazer o diagnóstico. Entendi. E que o tratamento não vai ser só remédio. Primeira coisa que a gente pensa, às vezes, qual remédio tomar? Sim. Primeira coisa é terapia. Terapia. Uma terapia especializada para tiques. Existem as mais variadas, existem muitas coisas boas, existem as mais simples, mas a terapia sempre vai ter que estar no jogo. Desde os tiques mais leves até coisas mais graves. Mas é sempre a primeira linha de tratamento, terapia. Então existe uma terapia também que é específica para esses Sim. casos. Tem uma que chama reversão de hábitos, em que o terapeuta, ao longo do processo, vai ensinando a pessoa a perceber os movimentos e, ao longo do processo, transformar em outro movimento que é socialmente aceito. Às vezes, torcer o pescoço, às vezes, fazer um movimento que as pessoas não vão perceber tanto e vai gerar menos desconforto. Então, Interessante. Ele troca um hábito por outro. Exatamente. E aí, até, porque esse que você mencionou da fala, eu lembro que eu vi num filme, até comentei com você aqui, se era verdade, se era daquele jeito, e de fato acontece, da pessoa fazer xingamentos mesmo. Tourette, por exemplo, que é a síndrome de Tourette, para ter o diagnóstico, tem que ter tanto tiques motores, como em algum momento ali da vida tem que ter algum sintoma também vocal.
E que daí pode ser tanto esses grunhidos, uma respiração forte, um pigarro, ou às vezes até mesmo alguma palavra. E que às vezes essas palavras podem ser palavras mais difíceis aceitarem socialmente, sabe? Sim, entendi. E esse é o tipo de tratamento que quanto antes inicia melhor ou não? Com certeza, porque isso gera consequências. Imagina uma criança que está lá começando a vida escolar e começa com esses tiques. As outras crianças vão ter uma dificuldade de aceitar eles, até professores às vezes podem repreender. Então, a vida dessa pessoa é muito conturbada. Então, quanto antes o tratamento e antes as terapias, mais fácil de lidar com toda essa situação. Entendi. Então, o tratamento geralmente fica na terapia ou tem mais alguma coisa associada? Aí depende da gravidade dos sintomas. A gente sempre vai ter terapia no jogo. Mas se os sintomas continuarem, hoje tem medicamentos que ajudam muito nisso. Mas a ideia aqui do medicamento é que ele não vai resolver 100%. É um conjunto de modalidades de tratamento. E aí vai ser o medicamento, a terapia, a educação da família e de quem convive com essa criança. De saber como fazer. Então, todo mundo vai ter que fazer junto esse e tratamento. ter paciência. Porque incomoda mais quem vê o tique do que quem está fazendo. Olha só. Porque quem está fazendo não vai ter nenhum problema por isso. Então, assim, fazer o tique vai dar alguma consequência neurológica? Para a criança, não. Mas às vezes... Depende da reação, né, também. Isso. Pode gerar um desgaste ali. Exatamente. É mais de quem vê e pela sociedade como lida com essa pessoa. Entendi. Já tem alguma pista na ciência de onde vem essa síndrome ou não? Pergunta difícil. A gente não sabe ainda de onde vem exatamente. A gente entende que tem fatores ambientais e genéticos envolvidos. E a gente sabe que tem algumas circuitarias cerebrais que estão acometidas, do córtex, do núcleo da base também, que eles vão estar disfuncionais e que vai ter toda uma desinibição tanto da parte emocional, da parte límbica, quanto da parte motora. Então também vai ter impulsividade em quem tem os tiques também. Então é uma questão importante também. Mas é uma síndrome relativamente nova ou não? Não. Ela é bem antiga muito antiga. Por exemplo, Mozart, músico, tinha. Mozart tinha. Ele tinha essa questão de falar palavras ruins também. Olha só. Exato. Então não tem nada a ver com inteligência. Então se as pessoas falam, nossa, essa síndrome tem a ver com alguma coisa de déficit intelectual, com alguma coisa... Não tem nada a ver. Inclusive, uma pessoa muito inteligente que você citou aqui, né? Nossa, demais, né? Entendi. Interessante, né? É bom saber esses nomes conhecidos quando tem alguma síndrome, algo conhecido assim, né? Sim, e que, poxa, e mesmo sem tratamento deu super certo, né? Graças a Deus, né? Que bom. Que bom, doutor João Vitor. Muito obrigada, viu, por estar aqui mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigada. E próximo bloco a gente fala sobre a saúde mental envolvendo a área financeira. Então volte aqui comigo e saímos com imagens de Alagoinhas. Fica na Bahia e o app da Evangelizar chega para você com o sinal da internet. A cidade de Alagoinhas teve o seu primeiro povoamento nos fins do século XVIII, quando um padre português fundou uma capela no território e começou a prosperar uma vila. Já eu volto. E nós continuamos no programa de hoje falando sobre saúde, de uma forma especial a saúde mental, agora voltada para a área financeira. Mas antes disso, quero deixar esse recado para você bem especial que nós separamos. Minha amiga, meu amigo, você que está acompanhando a programação, eu quero falar para você de saúde, eu quero falar para você do magnésio quelato. Ele tem o que a gente chama de biodisponibilidade, é uma resposta rápida para o seu organismo. Esse mineral é tão importante que ele potencializa as vitaminas no seu corpo. Você anda sofrendo com cãibras, espasmos musculares, muita dor muscular. Você que já passou dos 30 anos, o nosso corpo vai perdendo a massa muscular e aí o processo inflamatório vai avançando, a estrutura óssea fica mais exposta. O que o magnésio faz? Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor e trata as inflamações. Além de melhorar a sua mobilidade, se você está com dificuldade para subir escada, às vezes pegar um copo no armário dói aquela dor no ombro, aquela dor no pulso, e use
o nosso magnésio para tratar essas inflamações e aliviar a sua dor. Esse mineral ele é tão importante que ele vai nutrir o seu cérebro, controlar a sua ansiedade, controlar o seu estresse, o seu cansaço, a sua fadiga. Ele regula o relógio biológico. Olha só, você vai dormir melhor. Ele cuida dos seus neurônios, evitando demências na terceira idade. É o mineral da vida, tão importante à sua disposição. Você vai ligar agora, 0800 591 8773. Todo o Brasil já pode ligar. Eu quero 100 pessoas para usar o magnésio. Você só vai começar a pagar daqui 45 dias. É isso mesmo, pagamento para 45 dias. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu faço no carnezinho, no fiado. Liga agora, 0800 591 8773. As primeiras 100 ligações, olha, vai ter um presente especial. Ligue! 0800 591 8773. É uma vida longa, saudável, é com magnésio. E falando agora em saúde mental, nós associamos muitas vezes a perdas, como nós falamos no primeiro bloco sobre o luto. Nós temos uma parcela da população, cerca de 5, 6%, que sofre de depressão por causa também das questões financeiras. Então é algo que a gente tem que estar atento para que não se transforme num problema maior. Preste atenção nessa matéria. Quem nunca se preocupou com as contas no fim do mês? Dá dor de cabeça, insônia, estresse, ansiedade. E olha, tem muita gente que já passou por situações assim. Aconteceu várias coisas, né, assim, tudo. Cheguei um tempo que eu cheguei a surtar. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Principalmente no começo do ano, que começa a ter muita escola, IPVA, licenciamento, né, todos esses valores. Dá uma esquentada no consciente da gente. Aí eu fiquei assim um pouco ansiosa, porque no desespero, né, a gente já pensa um pouquinho de insônia também. Não dorme. A pessoa que gosta de andar certo, né? Andar na linha não dorme, né? A relação entre finanças e saúde mental tem se tornado um tema central na vida dos brasileiros. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, quase 6% da população brasileira sofre de depressão, tornando o Brasil o país com maior incidência da doença na América Latina. Entre os fatores que impactam o bem-estar mental, a situação financeira se destaca como um dos mais relevantes. Ainda, segundo a pesquisa, 74% dos endividados relatam sofrer de ansiedade e outros impactos emocionais devido à dificuldade de manter as contas em dia. Eu acho que hoje as pessoas estão se confundindo muito, querendo ter muito mais do que aquilo que elas podem. Então, eu acho que o problema que está acontecendo hoje é essa falta de regulação, assim, de que se a gente olhar bem para dentro da nossa vida, pode ser que a gente entenda que a nossa vida está boa, que a gente tem aquilo que a gente precisa. Diante desse cenário, a educação financeira surge como uma solução ideal para minimizar o impacto emocional das finanças desorganizadas. A chave está em adquirir conhecimento e planejamento desde cedo. Eu sempre digo que o problema dos brasileiros não é ter mais dinheiro, e sim saber gerenciar. A gente dificilmente resolve o problema financeiro com dinheiro, a gente resolve o problema financeiro com educação financeira. Obviamente, nós temos as pessoas que têm normalmente uma renda baixa, uma renda menor. Para esse tipo de indivíduo ou para esse tipo de família, é mais importante ainda tomar excelentes decisões. A falta de educação financeira impacta particularmente os jovens. Em um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que 47% dos jovens entre 18 e 24 anos não controlam suas finanças e 37% já tiveram um nome negativado. Isso reforça a necessidade de iniciativas que ensinam a importância do planejamento e da construção de um futuro financeiro sólido. São decisões muito bem planejadas que devem ser usado no mínimo a planilha, e nessa planilha colocar como tom de prioridade quais são as dívidas mais importantes, as que têm o maior desconto, e assim tomar algumas decisões mais assertivas para o longo do prazo. Isso traz saúde mental, gente. Isso traz paz para você conseguir reorganizar e ver que é possível. Quando você está no controle da situação, o teu nível de ansiedade, de estresse,
de depressão tende a estabilizar. Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E dentro ainda da área da saúde, que hoje a gente quer cuidar da tua saúde como um todo, nós vamos trazer as questões respiratórias, porque tem gente que sofre com ácaros, com fungos, até com pólen na situação da primavera. Então, eu acho que tem muita coisa que dá pra gente fazer no próprio ambiente que vai te ajudar. Preste atenção nessa matéria. De crises alérgicas, Vanessa conhece bem. Ela conta que basta mudar a temperatura para começar a coceira no nariz e inflamar a garganta. Eram crises que se repetiam com frequência e geralmente quando eu estava exposta a determinadas situações, épocas do ano, tipo objetos também como tapete. Então essas coisas, cheiros fortes como tinta, produto químico. E Vanessa não tem animal em casa e busca sempre manter a casa limpa e aspirada. Ela tem crises respiratórias e quando percebe alergia, procura ajuda médica, ao invés da automedicação. A gente tem que procurar a orientação do profissional, que vai avaliar o quadro clínico, vai fazer um exame, ver se é uma rinite, se trata-se de uma gripe. E aí, nesse caso, ter a devida orientação e a medicação correta. Os principais vilões da primavera são os pólens, que podem causar crises alérgicas, além de agravar doenças respiratórias, como asma e rinite. Além disso, os especialistas alertam para a mudança de temperatura e o aumento da umidade do ar. Geralmente, quem já tem a alergia nesse momento pode ter a exacerbação dos sintomas, tá joia? A mudança climática, então se está muito quente, a gente fica mais em ar-condicionado, que aí precisa de limpeza do filtro de forma constante. Em algumas regiões do país, justamente o pólen, que algumas plantas soltam, também pode ser uma causa de alérgeno. E também o período das chuvas, porque a chuva também faz com que a gente fique muitas vezes em locais fechados e aí pode ficar mais exposto a mofo, a ácaros e aí isso também desencadear os sintomas alérgicos. Nem todos os pólens têm efeito alérgico em humanos, mas de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, as gramíneas, a exemplo do capim, muito comum em várias regiões brasileiras, são as principais causas de alergia polínica. Durante a primavera, além de alguns cuidados para a saúde respiratória, é importante se conscientizar sobre os riscos associados a esta estação. É importante que você identifique se você tem uma alergia respiratória e a que é essa alergia, quais são os fatores desencadeantes, quais são os alérgenos mapeados. Porque a partir daí a gente pode traçar um plano do que evitar no seu ambiente, assim como um plano medicamentoso, seja profilático para evitar uma crise ou seja sabendo o que utilizar quando uma crise começa, por exemplo, para evitar uma gravidade maior. E eu me despeço de você por hoje, mas nós continuamos aqui na TV Evangelizar com o nosso encontro de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. Portanto, amanhã espero você aqui no programa A Vida em Foco. Fique com Deus, até amanhã.